Olá, hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos com o chamado Plano Biden na economia e sua relação com o Brasil. Mas antes, eu faço o tradicional pedido, que você vá no nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, se inscreva, toque no sininho e receba sempre as notificações. Há alguns dias, há um debate muito intenso aqui no Brasil sobre o que foi anunciado nos Estados Unidos e o que é defendido há anos, não só principalmente pela mídia, mas também de 2016 para cá, a partir do governo Temer e aprofundar no governo Bolsonaro, o que é feito na economia brasileira. O Brasil optou por um caminho chamado neoliberalismo. Estado mínimo para a maioria da população e lucros máximos para pequenos grupos, principalmente do mercado financeiro e do agronegócio. Muito bem, o que foi que Biden falou nos Estados Unidos? Alguns pontos que aqui, há algum tempo atrás, a mídia receberia como um impropério, como algo fora da chamada modernidade econômica. Mas o que disse o presidente dos Estados Unidos? Há investimentos essenciais que apenas um governo está em condições de fazer. Absolutamente verdadeiro. Quem cria moeda é o governo. Quem pode fazer determinados e pesados investimentos para que depois a iniciativa privada entre é o governo. É assim, sempre foi assim, desde economias estatizadas, como foram, por exemplo, a economia da União Soviética, a economias absolutamente capitalistas, como os Estados Unidos, quando tiveram que sair da grande recessão ali de 1929, 1930. Isso é absoluta verdade. E a gente poderia acrescentar, por exemplo, a recuperação do Japão e da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Sem os investimentos pesados do Estado, não há recuperação econômica. Muito bem. Biden falou ainda, Estado forte, muito presente nos destinos do país. E falou de alguma coisa que destrói a visão da ideologia liberal sobre a chamada meritocracia. Ele diz o seguinte, o que nós vimos nos Estados Unidos nos últimos tempos foram filas de carros, aliás, quilômetros de filas de carros, para se pegar comida ou cupons de comida. Isso contraria frontalmente a ideologia liberal, de que, segundo a qual falhas pessoais é que teriam levado ao fracasso. Não. Existe uma composição na vida de cada país, de cada nação, que é o sistema econômico e o momento econômico daquele país. É óbvio que existem vitórias individuais e pessoais, isso é óbvio, mas para a grande massa da população, para a grande maioria, você melhora ou piora de acordo com a situação da economia do seu país. Portanto, a chamada meritocracia, ainda mais em sociedades que têm um desnível econômico e cultural muito grande, é algo que não pode medir o futuro de uma nação. Isso Biden também deixou claro nos Estados Unidos. E ele acrescentou, foi o investimento público que transformou o que eles chamam de América. A escola pública, a internet, as vacinas, tudo isso foi para um anúncio de um novo pacote, que nós já falamos aqui, um pacote de mais de 2 trilhões de dólares para empregos financiados, para a reforma do sistema fiscal e a proposta de se taxar fortemente os mais ricos daquele país. Segundo o Biden, teve uma frase muito simbólica dele, não há razões para que as pás das eólicas sejam construídas em Pequim e não em Pittsburgh. Ele está falando da desindustrialização norte-americana. Vamos ao ponto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem de um processo suave, mas de permanente decadência nos últimos 30 anos, acentuado com a política neoliberal implementada desde os governos Reagan, que vieram a desmontar parte da estrutura econômica norte-americana que vinha muito baseado no New Deal de Franklin Roosevelt. Muito bem, essa decadência dos Estados Unidos é algo que não se reverte facilmente. O que Biden está tentando fazer é, sem mudar nenhuma estrutura econômica norte-americana, que vai continuar concentrando no mercado financeiro dos Estados Unidos e dos grandes países da Europa e da Ásia, o grande poder, não mexe no mercado financeiro, não mexe nas estruturas principais do complexo industrial militar, é colocar dinheiro na economia para fazer a economia girar. Os Estados Unidos têm uma dificuldade muito grande, porque a indústria norte-americana hoje já é menor do que a indústria chinesa.
Os Estados Unidos têm um processo de difícil reversão no curto prazo para a avalanche que vem da locomotiva chinesa, implementando agora também mudanças estruturais muito importantes no mercado interno chinês. Muito bem. E como é que isso se relaciona com o Brasil? É que no Brasil, tudo que foi feito com um reformismo leve, suave, também sem tocar na grande estrutura econômica brasileira extremamente desigual, foi o reformismo feito pelo PT nos 13 anos, que foi colocar dinheiro na mão da população, melhorar os salários, melhorar o valor do trabalho, que é algo fundamental numa sociedade mais moderna, e fazer com que a economia girasse. O PT até mudou algumas estruturas na área educacional, dando chance a quem nunca teve chance de entrar numa universidade aqui no Brasil, de ter um emprego melhor, de ter uma casa. Agora, não tocou na estrutura econômica do grande capital. Isso não tocou. E o que foi feito a partir de 2015, 2016? Uma avalanche da elite brasileira, querendo parar esse processo mínimo de redistribuição das riquezas do país e voltando a um modelo absolutamente concentrador. Isso foi feito a partir de Temer e aprofundado agora com o Paulo Guedes no governo Bolsonaro. E o que o Brasil está fazendo é ir na contramão disso. O Brasil está desmontando o Estado brasileiro, ou seja, no momento em que você não tem investimento privado, você tem baixa demanda em quase todos os setores da economia, em que o Estado precisa atuar para fazer com que a iniciativa privada também entre. O Estado é que precisa financiar rodovias, ferrovias, saneamento básico, tudo isso. O que o governo está fazendo é queimar o patrimônio estatal na bacia das almas, empresas de fundos estrangeiros, quase sempre, comprando algumas poucas estatais brasileiras, já com tudo pronto, já estabelecidas, quase sempre com monopólio no mercado. Muito bem, isso não cria emprego, isso não vai mudar a grave crise econômica e social pela qual passa o Brasil. E o que Biden mostra é, sem alterar nenhuma estrutura americana, sem mudar a sua política imperialista americana, em que muitas vezes, quando ele aperta o cerco às grandes empresas americanas, aos ricos norte-americanos, eles vão buscar esse lucro nos países do terceiro mundo, vão apertar ainda mais a situação, apertar governos para que esses governos garantam seus lucros para compensar o que eles estão perdendo nos países de primeiro mundo, ou pelo menos a diminuição mínima dos seus ganhos. Biden não mudou a estrutura americana. Agora, o Brasil precisa mudar a estrutura brasileira. Além de seguir um programa de incentivo de emprego, como faz agora os Estados Unidos e como está fazendo também a União Europeia, o Brasil precisa mais. Que o Brasil não tem uma estrutura imperialista para ir buscar seu lucro em outros países, nem é o objetivo brasileiro. O Brasil precisa fazer com que haja uma reversão do modelo econômico. E se a esquerda brasileira não tiver essa posição firme na eleição do ano que vem, ela não consegue nem implementar parte disso a partir de 2023. Muito bem, no livro Como Enfrentar a Direita no Brasil, nós colocamos alguns pontos fundamentais, que é a recuperação dos recursos naturais do Brasil, recursos não renováveis, principalmente a área de petróleo e minério. O Brasil precisa recuperar a sua força na área do petróleo, fazer com que o lucro dessa área seja investido em educação e saúde e que o Brasil tenha a segurança de não ter problema no chamado front externo, nas suas chamadas reservas cambiais. Hoje o Brasil não tem. Por isso, o Brasil pode enfrentar mais diretamente essa crise se tivesse um governo que implementasse efetivamente o investimento público. Esse é um ponto fundamental. Reverter essas estruturas, falar de novo em nacionalização e reestatização de alguns setores é o que a esquerda precisa, mas para isso ela precisa ter uma bancada muito combativa no Congresso Nacional, aumentar a sua bancada. É importante que o brasileiro saiba que precisa dar importância também à eleição para a Câmara dos Deputados, ali se decide os rumos das leis brasileiras, e se você tiver um governo progressista em 2023, que ele tenha minimamente uma base para poder ir mais longe, porque senão você vai ter, claro, uma melhora em relação à situação atual, não há a mínima dúvida, mas que vai bater sempre na barreira da elite quando diz, não. Aqui no Brasil, o que Biden quer taxar
o 1% mais rico nos Estados Unidos, o que Alberto Fernandes fez na Argentina, aliás, num imposto único, né? Nem um imposto permanente não, imposto único para a pandemia, aqui no Brasil nem chega perto disso. Então, portanto, é preciso que o Brasil reflita sobre isso. É preciso não só investimento público, como políticas públicas que levem ao enfrentamento dessa elite. Biden está fazendo dentro da alimentação capitalista dos Estados Unidos e dentro de saber que em qualquer situação os Estados Unidos ainda têm uma força econômica no mundo que compensa a eventual perda da sua elite no mercado interno. No Brasil, não. O Brasil precisa ir mais à frente e mais fundo. Mas só conseguirá isso se tiver um governo progressista no Planalto, é verdade. Mas bancada forte na Câmara Federal e no Senado para dar minimamente base a esse enfrentamento. Isso precisa ser colocado na campanha. A campanha progressista aqui no Brasil tem que ir mais além do que a campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. É impossível que a gente faça de novo uma política de conciliação de classes a um nível mais baixo do que, por exemplo, os Estados Unidos. Esse é o meu recado de hoje. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu gostaria que você, se você pudesse, dê uma olhada em amazon.com.br no livro Como Enfrentar a Direita no Brasil. Tem vários tópicos ali sobre o que a gente deve fazer no ano que vem, um ano que será decisivo para o futuro desta nação. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço a você.